Feito por mulheres e para mulheres, uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316. Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres, uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, mulheres que estão conosco, os homens também. Estamos aqui começando mais um programa Mulher Cristã Hoje, um programa da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Eu sou Marisa Vieira, sou missionária de Missões Nacionais, secretária da União Feminina. Estamos aqui hoje com duas pessoas muito especiais para mim. Duas mulheres que amam livros, nós estávamos falando sobre isso agorinha, que amam escrever também, ler. E eu queria aqui cumprimentar, eu estou aqui hoje às 17h03 ao vivo, eu falo da cidade de Anápolis. Hoje a gente está com sol lindo, o dia está lindo aqui, mas eu queria cumprimentar aqui a minha amiga Vilmara, a minha amiga Cacheada aqui, que está aqui comigo essa tarde também. Fala um alô pro pessoal, Vilmara. Oi, gente, boa tarde, Marisa, boa tarde, irmã Iraci. Que alegria estar aqui de novo com vocês. Vira e mexe, eu estou voltando aqui na 316, né? E é sempre muito bom conversar com mulheres tão inteligentes e mulheres que nos inspiram e que com certeza inspiram também as mulheres e os homens que estão aí em casa. Aqui no Rio a gente está com um clima bem ameno, um clima que é um pouco diferente do clima do Rio, né? Que é sempre muito quente. Mas, graças a Deus, está uma temperaturazinha amena, assim, bem boa, bem aceitável. Então a gente vai ter que dar uma esquentadinha nesse clima aqui agora. Semana passada, nós estivemos aqui com pão de queijo no nosso café aqui da tarde, né? Nós tivemos esse bate-papo de mulheres com pão de queijo em Minas Gerais, mas agora a gente vai subir um pouquinho o mapa e vamos tomar café com bolo de rolo. Olha que chique que nós estamos aqui hoje. Que delícia, Que delícia, né? Nós estamos aqui hoje com a irmã Iraci Leite. Eu sou suspeita para falar, viu? Porque ela é minha presidente. Ela é presidente da União de Esposas de Pastores Batistas do Brasil, né? Eu sou secretária da União e a irmã Iraci é a nossa querida presidente. Ela é professora, licenciada em letras, bacharel em direito e mestre em educação religiosa pelo SEC. Primeira secretária da nossa Convenção Batista Brasileira, escritora da Visão Missionária e Manancial, ela foi diretora do SEC, Seminário de Educação Cristã, e é uma líder atuante na denominação batista no campo pernambucano. E hoje, essa mulher brilhante aqui, que nós temos um grande carinho, nós vamos conhecer hoje uma parte diferente da vida dela, né, que é a maternidade. Então, irmã Iraci, diga um oi para o pessoal que está aqui nos ouvindo hoje. Boa tarde, é um prazer imensurável estar com vocês, compartilhando aquilo que tenho aprendido ou procurado aprender na palavra de Deus, e muito especificamente agora, neste mês, quando estamos pensando nas mães. Então, eu me debrucei sobre a vida de uma mulher muito preciosa. E estou muito feliz em participar deste momento com vocês. Uma alegria muito grande para o meu coração. E a alegria é nossa, irmã Iraci. Olha só, que privilégio poder receber a irmã Iraci. A irmã Iraci, quando a gente conversa com ela sempre tem feito, né, grandes coisas. Ela é uma inspiração de liderança para mim. Eu brinco sempre com ela assim, ela faz com que as pessoas trabalhem com ela por amor, né? Ela inspira as pessoas ao ponto de recrutar pessoas jovens para trabalhar com ela. Ela consegue essa interação entre gerações. E isso é tão precioso. Mas hoje nós vamos estar falando sobre uma parte da vida da irmã Iraci, fica, né? Talvez que nós não conheçamos tanto quanto a irmã Iraci, que senta lá na mesa da Convenção Batista Brasileira. No domingo passado, né, nós celebramos o Dia das Mães. E é algo, né, sublime, a maternidade é incrível.
quanta expectativa na chegada de um filho. São muitas emoções que uma mãe vive, né? Mas também na maternidade vem aquele desafio, ainda na gestação. O que será? Como vai ser? E tudo mais. E a irmã Iraci, nesse trimestre, agora, no segundo trimestre, ela escreveu para a nossa revista Visão Missionária sobre esse tema, sobre a maternidade. Lições de maternidade com a nossa querida Maria, na palavra do Senhor. E no artigo que ela escreveu, ela pontuou 4 lições aqui para a gente. Precisamos estar preparadas para a maternidade, obediência, prudência e conduzir filhos à casa do Senhor. Irmã Iraci, conta para a gente, irmã Iraci, como que a irmã lida e lidou, né? Lida hoje, como a irmã colocou lá no estudo, como avó, com os desafios da maternidade. Quando a irmã, assim que a irmã descobriu que seria mãe, lá no comecinho, e se deparou com esses desafios, como que a irmã se preparou para lidar com isso? Não, como esposa de pastor, eu sempre pedi ao Senhor uma coisa, que assim como eu estava colocando a minha vida a serviço da causa, a serviço do reino, que eu tivesse o privilégio de ver todos os meus filhos que o Senhor me daria na casa de Deus, servindo ao Senhor. E hoje fico muito regozijada porque vejo os meus filhos dedicados ao Senhor, para louvor e glória do seu nome. Então, para mim, é uma alegria muito grande reconhecer que Deus é bom, que Ele ouve a oração de uma mãe e que Ele concedeu que eu fosse abençoada, vendo a minha família salva para Cristo. E hoje eu tenho netos e bisnetos, todos caminhando no Evangelho. A minha família é uma família cristã. Que alegria para o meu coração, como mãe, não é? Muito feliz. Eu recebi minha primeira filha, tinha 3 anos de casada. E esta filha querida é uma missionária nata. Onde chega, prega o evangelho. E a segunda filha, a mesma coisa. O filho também. Enfim, todos 3 têm o espírito missionário. Para Deus, toda glória e toda honra. Nós estamos aqui falando hoje no programa, para você que chegou agora, estamos no programa Mulher Cristã Hoje, e hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, a irmã Iraci Leite, falando sobre os desafios da maternidade, sobre aquilo que nós aprendemos, então, com Maria. Sabe uma coisa que me lembra, que Maria me lembra, a irmã Iraci? Maria compôs o Cântico de Maria, que é tão conhecido, a minha alma engrandece ao Senhor, e gerações vêm conhecendo Maria. A irmã Iraci, eu não sei se vocês sabem, ela também é compositora. Ela também compõe hinos, assim como Maria. Irmã Iraci, conte-nos um pouco também como foi a sua experiência na maternidade em relação a esse dom que o Senhor te deu, a composição, a música. Como foi essa relação da irmã com os seus filhos, com a música e com o louvor ao Senhor em casa? Ai, que bênção! Eu sou apaixonada pela música. A música sempre participou da minha vida. E meus filhos, todos eles ouviram hinos em casa. E, por sinal, todos 3 se dedicaram à música também. Um deles foi tocar piano e os 2 violão. E o terceiro filho agora está voltando a tocar violino, para louvor e glória. Que coisa maravilhosa! Eu me lembro com saudade, quando eles estavam ainda em casa, que eles saíam, cada um com seu instrumento, com seu violão, todos os domingos à tarde, para fazer cultos nas casas dos irmãos e também na casa de pessoas não crentes. E eu amava aquilo, ver meus filhos saindo com os seus violõezinhos para tocar
todo domingo à tarde, fazer trabalho evangelístico, louvar ao Senhor. É maravilhoso isso. Eu aprendi a tocar órgão para servir a minha igreja. Graças a Deus por isso. E fui levando meus filhos no mesmo caminho. Hoje são profissionais, mas todos eles têm paixão pela música. Eu tocava acordeon dos cultos da minha igreja. Ai, que bênção, que recordação maravilhosa, tocando acordeon nas igrejas e congregações. Uma bênção do céu. Vilmara, você está escutando isso? Ela toca acordeon. Dizem que é um instrumento super... Acordeon, que maravilha, que bênção. Uma bênção. Glória a Deus por isso. Dizem que é um instrumento muito difícil. É. A irmã conseguiu tudo isso na dispensação do Senhor, né, irmã Iraci? Tudo. Nenhuma dessas vitórias foi fruto de glória própria, né, irmã Iraci? Não, de forma alguma. A Deus toda a glória. Tudo para servir a Deus. Todas as coisas que eu procurei fazer na vida, sempre com o objetivo de melhor servir. Sempre procurei fazer isso, melhor servir. Porque eu comecei a compor minhas poesias. Eu recitava poesia na igreja, desde adolescente. E depois eu descobri que eu poderia fazer os meus poemas. E fui começando a escrever, e começando a escrever. E hoje tenho livros publicados. Inspiração divina. Deus fala e a gente escreve. São inspirações divinas que vêm ao nosso coração. Então, a Deus toda a glória. Tudo que sei, tudo que sou, vem dele. Não vem de mim mesma, vem do Senhor. E para isso, aí onde eu me inspirei muito na vida de Maria, porque aprendi com ela muitas lições preciosas. Ela foi uma grande mestra para a minha vida. E já que estamos falando sobre lições da maternidade, você que está nos ouvindo e chegou agora, nós estamos aqui ao vivo na Rede 316, com o programa Mulher Cristã Hoje, às 17h15. Estamos aqui com a irmã Iraci Leite e eu quero deixar uma pergunta para você participar conosco. Ó, manda recadinho aqui, estamos esperando seus recados no número 11 9 3003 0316. 11 9 3003 0316. Para você responder para a gente aqui hoje, qual o desafio da maternidade que você tem aprendido na palavra de Deus? Compartilha conosco qual o desafio que você tem aprendido. Estamos aqui hoje com a irmã Iraci compartilhando conosco os desafios da maternidade que ela aprendeu com Maria. E você, o que você tem aprendido também? Eu queria aproveitar, os recadinhos já estão para chegar aqui, mas eu queria deixar um recadinho especial para a irmã da Guia. A irmã da Guia foi uma amiga que eu conheci aqui na Rede 316. Eu esqueci o recado dela num dia e eu mandei no privado para ela. E a irmã da Guia ficou minha amiga. E agora nós estamos amigas. No Dia das Mães, ela fez questão de me mandar um recado pelo Dia das Mães. Eu queria mandar um grande beijo para a irmã da Guia. Muito obrigada por estar aqui conosco. E você que está chegando aqui hoje e está conhecendo o nosso programa, assim como a irmã da Guia, seja bem-vindo também, vai participar conosco. Estamos aqui ao vivo, às 17h16, com a irmã Iraci Leite, compartilhando o que ela tem aprendido com Maria. Irmã Iraci, uma das coisas que eu tenho aprendido com a irmã é sobre conselhos. Sempre que a gente tem reunião, a irmã Iraci também é o presidente da União de Esposas de Pastores Batistas do Brasil, para quem chegou depois, e sempre que nós temos reunião com a nossa diretoria, a irmã Iraci sempre nos dá conselhos. Irmã Iraci, dentro desse assunto ainda da maternidade, como que a irmã tem atuado enquanto conselheira também de mulheres?
Ah, isso foi sempre o meu trabalho, mesmo como esposa de pastor, não é? Nós temos muitas oportunidades de conversar. E uma das bandeiras que eu mais defendi é o fortalecimento da família. Uma das coisas que eu defendo e oro e ajudo e sempre procurei ajudar foi a união do esposo com a esposa, o entendimento, a busca da compreensão do outro, a busca de sabedoria diante de Deus para poder conviver, entendendo que cada um é diferente. E quando nós estamos juntos com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo de servir, de ter uma família aos pés de Jesus, então isso torna mais fácil essa convivência, conviver com as diferenças. Isso aí torna mais fácil porque Deus está presente em nós e a gente fica cada vez mais próximo do Senhor, crescendo na sua graça, vivendo em união com Cristo, certamente estaremos vivendo em união na família. Então, uma das coisas que eu mais gostei de fazer foi ajudar essa união familiar. Sempre gostei disso. E para trabalhar com meus amigos, com as minhas colegas, eu gosto muito de ouvir sugestões. Gosto de ouvir isso, gosto de dar liberdade, de ouvir e de refletir. E se tiver necessidade de arrumar alguma coisa, eu acho que se tem essa necessidade, transmito também a minha opinião, mas eu acho que na multidão dos conselheiros está a verdade. Então, eu gosto muito de trabalhar em grupo. Irmã Iraci, na nossa revista, a irmã deixou 4 lições para a gente, né? E como a irmã estava dizendo agora sobre a irmã querer trabalhar em grupo e ouvir conselhos das pessoas, agora nós queremos ouvir os seus conselhos, né? Sobre essas 4 lições. A irmã poderia compartilhar conosco essas 4 lições que a irmã deixa para a gente na visão missionária também? Com certeza, é um prazer para mim. Estudando a vida de Maria, a gente sabe que ela foi uma mãe diferente, não é? Ela recebeu do Espírito Santo a mensagem, através do anjo Gabriel, de que ela seria mãe. Isso a assustou bastante, porque já pensou uma virgem engravidar no tempo dela, na cultura dela? Então, deve ter sido realmente um susto muito grande. Mas o anjo a acalmou e disse: não temas, não temas. Alegra-te, favorecida. Que maravilha uma mãe receber, aliás, uma virgem receber esta mensagem de um anjo. Alegra-te. Não temas, alegra-te, favorecida. O Senhor é contigo. E ainda tem uma expressão belíssima que o anjo disse para ela: achaste graça diante de Deus. Então, isso me leva a entender que Maria estava preparada para ser mãe. Era uma mulher temente a Deus e adorava o Deus verdadeiro. Aos olhos de Deus, ela estava preparada para ser mãe. Quem achou Maria preparada para ser mãe de Jesus foi o próprio Deus. Que privilégio! Então, como mulheres, aquelas que desejam ser mãe, precisam realmente se preparar diante de Deus para ter este privilégio. E como isso? Diz a palavra de Deus em Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Então, a mãe ou a jovem casada que deseja ser mãe, tema ao Senhor. Prepare-se para receber a sua criança. E como isso? Através de experiências com Deus, com a oração e também na escola da vida. A vida nos ensina. E essa experiência é muito importante para o ministério de ser mãe. E olha como ser mãe é importante. Diz o poeta: a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Mãe, que privilégio esse meu e seu. Nós estamos regendo o mundo, porque nós preparamos os nossos filhos para o exercício da cidadania, preparamos para a igreja, preparamos profissionalmente, enfim, somos nós, mães, que fazemos isso. É um grande privilégio. E somente com a sabedoria divina nós teremos condições de exercer este grande ministério, o ministério de ser mãe. Uma outra lição que eu aprendi, ou estou ainda aprendendo, porque sou avó e bisavó agora, ainda estou aprendendo com Maria, é a lição da obediência a Deus. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Queridas mães, o que passou na cabeça de Maria? Que ela sentiu naquela hora, disse, mas como eu vou engravidar? O povo vai saber, vai ver que eu não sou casada e eu estou grávida. Mas ela foi obediente. E nós precisamos desenvolver esta obediência a Deus, obedecer aquilo que Ele deseja de nós. Maria, ela entendeu que ser sábio é aquele que ouve e obedece à vontade de Deus para a sua vida. Este é o sábio. Sábio é aquele que procura entender qual a vontade de Deus para a sua vida e obedece. E foi assim que Maria fez. Ela não questionou, apenas disse, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Que expressão maravilhosa para o nosso coração, não é? Então, Maria foi uma mulher que soube obedecer. Os nossos filhos são herança do Senhor. E porque são herança do Senhor, devem ser amados, aceitos na família. Ouvi de uma psicóloga o seguinte: toda criança deve ser adotada por amor, nascida ou não da mãe, mas deve ser adotada por amor. Que coisa maravilhosa! Se Deus nos deu os nossos filhos, nós precisamos amá-los, adotá-los com todo carinho, para que ele se sinta amado. A obediência a Deus e o amor devem permear o nosso relacionamento familiar. Sem obediência e sem amor, é impossível termos um lar feliz. Que coisa linda você chegar no Dia das Mães e ouvir de um filho: muito obrigada, mãe, porque você fez tudo o que você podia fazer por mim. Muito obrigada. Não é uma emoção? Não é lindo isso?
dar ao seu filho tudo aquilo que você pode dar. Oferecer ao filho, não é tudo que você pode dar. Conheço uma mãe que está há vários dias dentro de uma UTI, acompanhando seu filho amado, segurando seu filho amado pela mão, vivendo experiências gloriosas. Tudo isso por amor. A obediência à vontade de Deus e o amor fazem com que o coração de mãe seja amplo para aceitar o seu filhinho da forma que ele é, para louvor e glória do nome de Deus. Não é verdade? Nós vivemos hoje dias interessantes, né? De crianças com alguns transtornos, mas todos eles são enviados por Deus para nós. E precisamos obedecer à vontade de Deus, cuidando dele e amando aquele filhinho, para louvor e glória. Irmã, desculpa Sim. interromper você. Pois não, fique à vontade. Eu não sou mãe, mas eu tenho uma mãe também, né? E ela não era cristã à época em que ela nos teve, a mim e os meus irmãos. Ela é cristã há muito pouco tempo. Mas sobre essa questão de obediência, eu estava pensando justamente o que você falou no final da sua frase também, né? Nós precisamos ser obedientes a Deus para receber a vontade dele, seja ela qual for, mas também para criar os nossos filhos em obediência ao próprio Deus, né? E por isso é tão importante a gente viver uma vida diante do Senhor, uma vida centrada na palavra, para obedecer a ele, criando os filhos também, ensinando os filhos também, porque de outra forma a gente não vai conseguir criar filhos para a glória de Deus. E é muito bom ouvir vocês que são mães, né, falando a respeito disso. Não sei se serei mãe um dia, o Senhor sabe, mas eu recebo a vontade dele, seja ela qual for, né, serei obediente a ela. Mas é muito bom ouvir vocês falando sobre isso, porque a gente aprende muito, principalmente quem é mãe de primeira viagem, quem ainda está nesse processo de criação de filhos pequenos, né? Às vezes pode ser que algumas de nós se sintam acanhadas de pedir conselhos, ou às vezes nós somos orgulhosas também, né? Nós achamos que lemos livros, ouvimos pessoas, já sabemos de tudo, quando na verdade a gente precisa de mulheres mais velhas que são obedientes a Deus, que são obedientes à palavra e que nos ajudem também a ser obedientes. É muito importante isso, é muito bom ouvir vocês falando a respeito disso. E sabe que eu me identifico muito com essa questão também, sabe, viu, irmã Iraci? Esses dias eu estava refletindo, né, sobre essa questão de maternidade, a gente estava conversando sobre isso, e no meu caso, também da maternidade atípica, né, que a irmã Iraci citou aí agora. Eu tenho 2 filhos e tenho a Júlia de 10 anos, o Pedro de 7, o Pedro é uma criança autista e com deficiência intelectual. Então, quando o Pedro nasceu, eu me vi assim, sem chão, né? Eu tinha uma expectativa de um filho, mas aí eu comecei a perceber que a minha projeção da maternidade era de mim e não do Senhor, do que o Senhor queria para mim, né? Então, às vezes, a gente quer ser mãe porque a gente quer ocupar algo no nosso coração, quando quem quer ocupar é o Senhor que quer ocupar esse espaço no nosso coração. Então, eu vejo, eu me identifico muito com Maria, porque Maria não sabia quais seriam os desafios que ela ia enfrentar em relação à maternidade. Pensa, eu ver um filho na cruz, né? Mas ainda assim ela foi obediente, como a irmã Iraci falou. E eu me identifico muito com isso, porque eu não sabia quando eu descobri ainda no ventre, no final da minha gestação, como seria. Se ele viveria, como seria a vida dele, se ele teria qualidade de vida, se ele teria convulsões, eu não sabia. Mas eu falei, Senhor, a minha vida é do Senhor. Faça o Senhor a tua vontade. Eu não sabia qual seria a vontade do Senhor, mas eu aprendi muito, eu me identifico muito com Maria nesse sentido também, mãe Iraci. Isso. Eu não sei
Será que Maria tinha ideia do que ela iria passar? Ela não tinha essa ideia. E uma coisa que Ilmara falou aí, muito importante, em relação à obediência, a obediência que a mãe deve ter em relação a Deus será o exemplo para os filhos. Então, se ela é obediente a Deus e os seus filhos estão apreciando isso, e nós sabemos que a criança aprende mais com o exemplo do que com o discurso. E é o nosso exemplo de mães obedientes a Deus que vai ajudar o nosso filho a se tornar obediente. Quantos filhos hoje recordam com alegria a atitude de sua mãe, de oração, de seriedade diante das coisas de Deus, de comunhão com Deus, de oração por eles, enfim, o testemunho que vale tudo para os seus próprios filhos, não é? Então, esse testemunho maravilhoso de obediência, nós vamos chegar daqui a pouco a ver o que Maria, até que ponto Maria foi obediente à vontade de Deus, até que ponto. Mas nós vamos ver uma outra questão de Maria, é a questão da prudência. Olha, que coisa linda. Lucas registra o seguinte, que após a visita dos magos e dos pastores, ouvindo tudo o que acontecera, todos os que ouviram se admiraram. Maria, porém, olha o que ela fez, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Eita, que mulher prudente! Maria, ela ouviu do anjo que aquele filho dela seria o Salvador do mundo. Em alguma parte do Novo Testamento está escrito que ela disse a alguém: olha, meu filho é o Salvador do mundo. Em algum momento ela chegou para dizer isso e aquilo, não. Guardou tudo no coração. Que lição maravilhosa para nós, mães. A prudência na nossa casa, na educação para com os nossos filhos, não é? A falta de prudência destrói muitos sonhos. Às vezes, como mães, nós não temos um certo cuidado com aquilo que a gente conversa em casa, a respeito do pastor, a respeito da igreja, a respeito do irmão, a respeito de um outro procedimento. Nós não temos muito cuidado. E Maria foi aquela mulher prudente, que nos ensina a guardar todas as coisas no nosso coração. Maria estava consciente de que ela seria a mãe do Messias. Ela ouviu isso do anjo, mas ela não usou esse privilégio para sair divulgando aquela verdade ao mundo de sua época. Quanta coisa maravilhosa a gente pode guardar no coração para o tempo oportuno. Para o tempo oportuno. Existe o tempo oportuno. Nem toda hora, nem todo momento a gente pode conversar todas as coisas que a gente tem ouvido. A prudência nos fortalece, nos ajuda a tomar direções seguras em nossa vida. A prudência nos fortalece e nos ajuda a tomar direções seguras para a nossa vida. Maria não foi imprudente diante dos seus próprios filhos, diante da comunidade que ela vivia. E nós sabemos que a imprudência
pode prejudicar a vida da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Que nós possamos, como mães, dar este exemplo à nossa família, o exemplo da prudência. Parece um nome meio esquecido hoje. Parece assim um pouquinho escanteado, né? Da nossa convivência. E às vezes nós ouvimos palavras soltas no ar, palavras imprudentes que destroem amizades, que prejudicam a vida do outro, que demonstram orgulho, vaidade, destruindo muitas vezes a vida do próximo. Que coisa maravilhosa. Maria soube ser prudente. É por isso que Deus olhou para Maria e percebeu que ela era a mulher preparada para ser mãe. Aos olhos de Deus, ela era a mulher preparada para ser mãe. Porque ele viu que Maria era uma mulher sábia, era uma mulher prudente, e Maria era uma mulher. Mãe Assi, antes da Sim. irmã falar o quarto ponto, eu gostaria de falar para o pessoal que está em casa que hoje a gente está aqui no programa Mulher Cristã Hoje com a irmã Iraci Leite, e ela está trazendo para a gente aqui 4 lições sobre a maternidade que nós aprendemos com Maria. E aí ela vai chegar agora na 4ª lição, no 4º ensinamento que Maria nos traz. Mas eu queria convidar você a compartilhar conosco aqui também quais são as lições da maternidade que você tem aprendido na palavra de Deus. A irmã Iraci está aqui com a gente hoje, nós estamos ao vivo às 17h39, com a irmã Iraci compartilhando as lições sobre Maria. Então, mande um recadinho aqui para a gente, compartilhando também o que você tem aprendido na palavra de Deus sobre a maternidade. O nosso número 11 9 3003 0316. Mande um recadinho para a gente, se você também tiver pergunta ou alguma contribuição para fazer, não esqueça. E agora a irmã Iraci vai trazer para a gente aqui a 4ª lição, o 4º ensinamento que nós aprendemos também com Maria. Ok, antes de chegar no quarto, eu gostaria de lembrar uma palavra de Tiago. Ele diz o seguinte: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que lição preciosa para nós, não é? Tardio para falar. Muitas vezes a gente inverte essa situação e somos rápidos para falar e não pensamos. Mas toda palavra deve ser refletida antes de ser pronunciada. Primeiro vem o nosso pensamento, primeiro vem a reflexão. Eu devo dizer? Eu devo falar? Como fazer isso? E Tiago nos adverte: seja tardio para falar, agora apressado para ouvir. Disse que uma das maiores crises do mundo de hoje é que nós não estamos ouvindo, estamos falando apressadamente e não ouvimos. Às vezes a gente está numa reunião e nem deixamos que o outro fale. Nós somos sempre a pessoa que temos a solução. Falamos rápido, dizemos tudo e não refletimos muitas vezes naquilo que a gente tem para dizer. E Tiago está nos aconselhando. Mas uma 4ª lição que eu aprendo com Maria, essa é maravilhosa. Cuidado de Maria em levar o seu filho à casa do Senhor. Segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Lucas 2:22.
Que missão sublime a da mãe, que ensina aos seus filhos a mensagem divina e os conduz no caminho do Senhor. Que alegria para nós, mães. Como eu lembro, com saudade até, quando os meus filhos nasceram, com 15 dias, eu os levei para a igreja. E que alegria, não é? Levar o nosso bebê para apresentar na casa do Senhor, como dizendo ao Senhor, ele te pertence, ele é teu. Como fez Ana, que coisa linda, não é? Ana, que queria tanto ser mãe, estava sendo impedida, e orou ao Senhor, e pediu um filho, e disse, Senhor, eu te darei. E levou o seu filho, depois de desmamado, para ficar na casa do Senhor para sempre. E foi o grande Samuel. Que prazer para uma mãe ver seu filho na casa do Senhor. E Maria cumpriu. Levou seu filho para a casa do Senhor. Interessante, a gente estudando a palavra de Deus, a gente descobre que Maria acompanhava Jesus nas suas caminhadas. Eu chamo de a primeira sociedade feminina. Maria foi membro da primeira sociedade feminina. Eu chamo sociedade feminina porque é do passado. A primeira sociedade, Maria estava lá. Muitas outras Marias com ela. E a Bíblia diz que elas cuidavam daquilo que Jesus necessitava e nada faltava para eles. Então, olha que coisa linda, Maria acompanhou o ministério de Jesus. Ela não só levou Jesus para o templo, ela não o abandonou. Não o abandonou. Eu acho que o coração de Maria vibrava. Como é que ela ficou em Caná da Galileia? Nas bodas. Quando ela percebeu, olha que Maria prestava atenção a tudo. Ela não era descuidada, não. Era uma mulher viva, inteligente e capaz. Chegando naquele casamento, ela viu que o vinho tinha terminado. E correu para quem? Para Jesus. Por que ela foi para ele? Ela tinha certeza que ele poderia resolver o problema. Que mãe maravilhosa! E ela o acompanhou, disse, olha, não tem mais vinho. O Senhor disse assim, que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Ele quis só dizer para ela que aguardasse um pouco, a hora ia chegar. E o resultado é que foi o melhor vinho servido depois que Jesus transformou a água em vinho. Mas Maria estava lá presente, Maria o acompanhava. Eu posso imaginar subindo e descendo as estradas de Jerusalém para pregar, para anunciar o evangelho, e ela era uma daquelas presentes no ministério de Jesus. Coisa maravilhosa. Mas Maria entendia, não é? Que ela precisava estar ao lado do filho. A palavra de Deus nos ensina, queridas, algo muito importante. Ensina um menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Jesus era o Filho de Deus. Maria sabia disso, mas Maria cumpriu aquilo que a lei determinava e levou aquele filho maravilhoso para ser apresentado no templo. Mas não só isso, Maria teve o privilégio de acompanhar Jesus até o Calvário. Que coisa maravilhosa, que mãe preciosa. Até
o Calvário. Ao pé da cruz estava Maria. Viu seu filho nascer e agora viu o seu filho, filho de Deus, que ela teve o privilégio de ser mãe daquela criança. Agora está sendo crucificado na cruz. Por amor de quem? Dela. Também. Por amor a ela. E no cântico, ela diz uma coisa preciosa. A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu Salvador. Ela entendia que aquele que estava morrendo na cruz do Calvário era também o Salvador da sua própria vida. Louvado seja o Senhor por tão preciosas lições, Coisa irmã Iraci. As muito. nossas amigas, irmã Iraci, estão aqui mandando mensagem para a gente, estão aqui interagindo conosco. E a gente tem aqui, olha, o recado da Josélia. Você que quer mandar mensagem para a gente ainda, você pode mandar. A gente está aqui ao vivo com a irmã Iraci, às 17h48. O nosso número 119 3003 0316. A irmã Iraci Leite, que escreveu para a nossa visão missionária sobre ensinamentos de Maria para nós na maternidade. Então, eu vou ler aqui o recado da nossa querida Josélia. Josélia, lá de Paranaguá, da Igreja Batista Memorial de Paranaguá. Olá, Deus abençoe Marli e equipe, mulheres vitoriosas, nossas inspirações. Josélia, um beijo grande para você. Irmã Iraci Josélia está sempre aqui com a gente. Ela tem um carinho tão grande, nós temos um carinho muito grande pela Josélia. Ainda quero lá tomar um cafezinho com ela pessoalmente. Um beijo para ela. Quem mandou recado para a gente também aqui foi a Jane, a professora Jane. Jane, que também é da nossa diretoria da União Feminina, nossa primeira vice-presidente, mandou aqui. Boa tarde. Que palavras tão abençoadas da irmã Iraci. Estou sendo muito edificada. Beijo, Jane, que você está aí, você que está aí em Paraupebas, no Pará, a Jane é da PIB de Curuí, né? Recebemos recado do Paraná e do Pará, né? Bem distante um do outro, mas juntas aqui na rede 316. Eu vou passar agora a palavra para a Vilmara. Nossa música a gente vai tocar depois, quando acabar o nosso programa, antes de ir para a sala de oração, então, nós vamos tocar uma música de gratidão ao Senhor, pela bondade do Senhor, ouvindo esses ensinamentos. Mas agora a Vilmara vai falar um pouquinho com você também, irmã Iraci. Ok. Irmã Iraci, a gente já ouviu um pouco, né, sobre a sua experiência como mãe, no início do nosso programa, antes de falar sobre as lições que a senhora aprendeu na vida de Maria. A senhora falou um pouco sobre a sua experiência como mãe, e é muito precioso para nós ter a senhora na nossa denominação, né, vê-la servindo tão bem e com tanta graça na nossa denominação, é um privilégio para nós. Mas, como foi dito no início, você também é mãe, né? Às vezes nós conhecemos a Iraci, que é a líder, que está sempre envolvida com a denominação, mas que também é mãe, que também criou filhos, e temos aprendido tanto com você. E já para caminhando para o final do nosso programa, quais são os conselhos, ou qual é o conselho que você deixaria para as mães que estão começando nessa missão da maternidade, que é tão cheia de desafios, mas que é tão recompensadora também, né? Tão preciosa? Que conselho você deixaria para essas mães que estão iniciando esse trajeto de maternidade? Eu diria que ser mãe é algo sublime. E que cada pessoa que deseja ser mãe deve buscar, acima de tudo, a direção de Deus para criar seus filhos. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil,
É uma tarefa assim que de vez em quando nos apresenta situações muito delicadas, não é? Todas as mães que estão nos ouvindo sabem disso, não é? Cada filho é um filho, cada pessoa é uma pessoa especial que precisa ser cuidada, ser conhecida, ser ouvida, ser amada. E como mãe, a gente precisa estar muito aos pés de Deus para saber amar aquele filho, mesmo aquele que está procurando desobedecer, dizendo alguma coisa que não é bem do nosso agrado, mas nós precisamos buscar em Deus a sabedoria para cuidar dos nossos filhos. E o amor constrói. Nunca esquecer que tudo depende do amor. O amor constrói. O amor é bênção. E vamos entregar os nossos filhinhos nas mãos do Senhor todo o tempo, porque temos certeza de que Deus está conosco todo momento da nossa vida. É uma promessa infalível. Deus ouve as nossas orações. Deus está conosco todos os momentos da nossa vida. Então, nós não podemos nos esquecer disso, seja qual for a dificuldade que nós estejamos passando agora. Nós precisamos entender que Deus está conosco. Isso é a maior verdade que deve fortalecer o coração de uma mãe. É a certeza de que Deus está com ela. Deus está conosco. Deus ouve as nossas orações. Então, querida mamãe, seja feliz com seu filhinho. Entregue-o nas mãos do Senhor, para que ele seja um servo fiel e abnegado. Nunca deixe seus filhos em casa e vá para a igreja sozinha. Conduza o seu filhinho para a casa do Senhor, porque é o melhor lugar. É o lugar que a gente vai e não se arrepende de ir. Eu sempre digo isso. O único lugar que a gente vai e não se arrepende de ter ido é a casa do Senhor. Porque lá nós estamos para adorar a Deus, aprender de Deus e ser abençoado. Então, queridas mães, busque a direção de Deus cada dia, com amor, para criar o seu filhinho com todo o amor. Porque a vitória é certa. Porque Deus está conosco. Essa é a verdade. Amém, amém. Que palavras abençoadoras, né? A gente já está com pouco tempo, né? Já estamos caminhando para o final. E, Marisa, se você me permite, eu gostaria de falar da agenda da UFMBB e depois a gente volta com as considerações, pode ser? Certo. Nós temos algumas programações aí da UFMBB, estamos com bastante coisa ainda para esse ano. Agora, em junho, nós temos no dia 3, o primeiro sábado de junho, o CIEM Convida, que é o dia de visitação do CIEM, né? Que nós costumávamos chamar de dia de visitação, é um dia que as pessoas vêm conhecer o lugar, vêm aprender também, nós temos palestras, então você que está nos ouvindo, já marque aí na sua agenda, dia 3 de junho, um sábado, tem o CIEM Convida, o CIEM vai abrir as portas para receber você, você vai conhecer o CIEM, vai conhecer a UFMBB, então venha celebrar conosco, venha agradecer conosco e conhecer também o CIEM. Ainda em junho, dos dias 23 ao dia 25, nós temos a Conferência Nacional de Mulheres, lado a lado, a mulher e a essência do discipulado. Nós temos preletoras muito boas com quem nós vamos aprender sobre essa questão do discipulado. Se você ainda não fez sua inscrição, não perca tempo, acesse
ufmbb.org.br/conferência-lado a lado. Lá você vai ter todas as informações. Vai ser uma bênção essa conferência e você precisa estar conosco. Em setembro, do dia 22 ao dia 25, nós temos o Congresso Nacional da Terceira Idade, que já é tradição, o nosso congresso em setembro. Tanto congresso para a terceira idade, quanto capacitação também. E este ano vai ser em Caldas Novas, Goiás. Aqui Olha em aí. Goiás, na época do piqui, viu? Para quem gosta, vai ter piqui. Tá vendo? Então, não é só para idosos, as pessoas que também trabalham com essa faixa etária, que querem se capacitar para trabalhar ainda melhor, podem e devem ir. Vá você, sua família, é para todo mundo. E até as crianças, né, Vilmar, esse ano? Até as crianças, sim, até as crianças. A gente tem também programação especial, então não tem desculpa de vou deixar as crianças, ou a vovó queria levar a netinha, o netinho para acompanhar, pode ir junto. E ano que vem nós temos a UFMBB em Israel também, 2024, vai ser em outubro, do dia 9 ao dia 24, a UFMBB no Egito e em Israel. Se você quiser participar dessa viagem, que eu tenho certeza que é uma bênção, se você quiser viajar pelas terras bíblicas conosco, acesse ufmbb.org.br/ufmbb no Egito e Israel, e você terá todas as informações. Todos esses eventos estão sendo divulgados no nosso Instagram também. Se você ainda não nos segue, nos siga, @ufmbbrasil, que lá você também vai ficar por dentro de todas essas coisas, todos esses eventos. Estamos chegando já no final. Ah, não, poxa vida. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente ainda tem um minutinho. Então, vamos aqui, né, conversar com a irmã Iraci e pedindo para ela deixar uma palavra de conselho para a gente. A irmã Iraci é bom de conselho, né? Então, para todas as pessoas que ouviram, a palavra final, de consideração final da irmã Iraci, vai ser um conselho para a gente. Olha, e eu vou dizer, ela é boa mesmo de conselho, viu? Lá no nosso grupo, ela sempre faz isso. Então, deixa uma palavra de carinho, né? Uma saudação final e um conselho para a gente aqui, então, irmã Iraci. Queridas, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade muito rica de poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como mãe, e quero agradecer a Marli pelo privilégio de estar com vocês nessa tarde, e eu quero agradecer a Deus um momento precioso, e agradecer a Deus por ser mãe e por ver a minha família toda aos pés de Cristo, e dizer para vocês, eu não tenho conselho, eu tenho um desejo no meu coração, que todas as mães sejam vitoriosas. Amém. E que seus filhos sejam criados para louvor e glória do nome do nosso Deus, porque a maior riqueza que a gente pode oferecer a um filho é o conhecimento da palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe vocês. O meu abraço a todas as mamães. Que os nossos filhos sejam bênçãos no reino de Deus. É o que eu desejo. Amém, viu? Vilmara, deixa uma palavra de gratidão ao pessoal, uma palavra final sua também. Gente, é sempre muita alegria estar aqui com vocês, né, conversando, aprendendo. Eu me sinto privilegiada de ouvir mulheres tão abençoadas, mulheres tão sábias. E você que está aí em casa, tenho certeza que foi muito abençoada também. Você que é mãe, você que, como eu, não é mãe também, mas aprendeu tanto, aprende tanto. Todas as terças-feiras nós estamos aqui com outras mulheres e com homens também, às vezes, né? Que escrevem na nossa revista. Então, nos ouça. Fica aqui com a gente toda terça-feira, às 17 horas. Talvez eu esteja, talvez eu não esteja, mas com certeza sempre é muito abençoador. Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo, que nos acompanharam até aqui e que lhes dê uma boa semana na paz do Senhor Jesus. Amém. Mas hoje, olha, às 20 horas,
Se o Senhor assim nos permitir, é claro. Nós teremos Isso. Vilmar ainda. Hoje, onde teremos Vilmar ainda? No Clube Mulher Cristã Hoje. O Clube Mulher Cristã Hoje é uma plataforma, é uma comunidade digital em que nós, mulheres, podemos nos encontrar. Irmã Iraci, sabe aquele tanto de assinatura digital que a gente tem? Às vezes a gente Sim, tem muitas e não utiliza, ou então tem um tanto, a gente olha esquisito, nossa, tem um conteúdo esquisito nesse lugar. Mas na comunidade da União Feminina só tem conteúdo para edificar a mulher cristã. Às vezes a com gente busca em certeza. tanto lugar, então a União Feminina se propôs a ir para a internet também para poder nós termos conteúdos que edifiquem a mulher cristã. A mulher cristã que está lá na sua casa, que está com dúvidas na maternidade, que está com dúvidas no casamento, que está com dúvidas ali na universidade, que está com dúvida na vida de solteira também, né, Vilmara? Vilmara está com a gente lá na Sim. comunidade. Você clica lá, mulhercristãohoje.com.br e faça a sua assinatura. Se você fizer a sua assinatura ainda hoje, você ainda vai poder estar conosco ali no nosso Clube do Livro às 20 horas com a Vilmara, que é uma das coisas que nós temos. Nós temos um grupo de WhatsApp que nos edifica diariamente com devocionais. Nós temos videoaulas ali também. Nós temos o nosso Clube do Livro e nós temos uma leitura bíblica cronológica em um ano. Então, não perca essa oportunidade. Vá lá na mulhercristãohoje.com.br e esteja conosco também com as nossas amigas na nossa comunidade digital. E, infelizmente, nós chegamos ao fim, irmã Iraci. Puxa vida. Marisa e Vilmara, eu sou da União Feminina desde adolescente. Tem pouquinho tempo, irmã Iraci. Foi Que assim, bem. pouquinho tempo, tá? Eu gostaria de dizer isso também, mas eu fui convertida depois de adulta e às vezes eu fico pensando, nossa, eu gostaria tanto de ter conhecido o Senhor Jesus quando eu era criança, mas pelo menos conheci um dia, ele me salvou e é isso que importa. Glória a Deus. Ó, Irmã Iraci, eu União falo isso de Feminina, coração, porque quando eu olho para a irmã e para a sua vivacidade, para a sua vitalidade de servir ao Senhor, eu vejo um tempo muito pequeno mesmo, porque a irmã é muito jovem. obrigada pelo seu carinho. Mas desde adolescente, fui presidente da Sociedade de Moças da minha igreja e nunca mais saí da União Feminina até os dias de hoje. Graças a Deus, tem sido bênção para a minha vida. Glória a Participe Deus. da União Feminina, aliás, hoje, MCM, Mulher Cristã em Missão. Deus abençoe. Amém, irmã Iraci. A gente quer deixar um abraço para você. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. E na próxima terça-feira, como disse Vilmar, estaremos aqui novamente às 17 horas com o programa Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres, para mulheres e também para homens. Que Deus te abençoe e fique agora com a sala de oração. Você acabou de ouvir na Rede 316 Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres, uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com uma